Oi pessoal, aqui é a Thay e eu venho com mais um vídeo trazendo dicas de estudo e eu já tenho outros vídeos que eu comento algumas dicas e algumas coisas e tudo mais, mas volta e meia chega alguém que me pergunta, seja um comentário, seja mensagem, porque eu tenho uma rotina assim de estudos, né, não vou dizer que, nossa, é a maior das rotinas de estudo que existe, mas eu tenho uma frequência bem grande assim de estudo, né, e felizmente, né, com muito, eu diria assim, resultado assim positivo. Então eu resolvi trazer aqui 5 dicas que eu acho muito importantes e óbvio, gente, cada um tem a sua forma de aprendizado, cada um tem a sua forma de ver as coisas, então não é uma lista assim exaustiva, não é uma coisa assim que tipo, siga tudo isso e vai dar tudo certo. Não, você tem que fazer as suas adaptações e ver o que funciona melhor pra você, tá? Bom, gente, a primeira coisa, e eu acho ela muito importante, é você refletir por que que você tá estudando, ou por que que você quer estudar, né, quando você ainda não começou a rotina. E eu acho importante você definir também, né, o que que você quer num curto, num médio e num longo prazo. Isso independente se você tá estudando para vestibular, se você está estudando para concurso, para algum processo seletivo que é mais sofisticado, que demanda certas competências que você ainda não tem, né? E um exemplo bem claro, tipo, eu preciso aprender inglês, eu preciso aprender um Excel para eu poder ir melhor nas vagas de emprego e coisa e tal. Então, assim, você precisa definir isso. E óbvio que, por exemplo, né, você chegar e falar assim, eu quero passar num concurso público que me dá 10, 12 mil de salário por mês. Gente, isso é muito longo prazo, sabe? Assim, se você não passou em nenhum concurso, lógico, tem pessoas e pessoas, mas eu vou dizer assim, eu me considero alguém que tá, tipo assim, um pouco acima da média, mas não tanto, sabe? Tipo, tem coisas também que eu tô um pouco abaixo da média e tô na média. Então, eu acho assim, pra gente manter o pé no chão, sabe? Pensar assim, cara, primeiro, num curto prazo, eu passo num concurso que o salário é menor, é mais fácil de passar, porque aí quando eu passar nesse concurso, aí eu vou pro concurso de médio prazo, sabe assim, de médio de carreira, aí depois eu vou pro longo prazo, que é o que eu quero. Então, eu acho que definir muito isso, sabe? O que que exatamente você quer? Pra que você tá fazendo isso? E lógico, tá, gente? Pra você ter uma rotina de estudo, uma constância, talvez você não tenha um objetivo muito longo e muito fixo, mas você sabe que precisa voltar a estudar, você precisa voltar a ter rotina, você não tem nada. Às vezes você pode simplesmente pelo prazer de estudar, gente, sabe? Eu, particularmente, sou uma pessoa que tem coisas que eu tô estudando, que eu sei que eu olho assim, eu fico, gente, eu não sei se eu vou usar isso, mas eu tô estudando porque eu gosto, né? Tipo, ver documentários históricos de coisas antigas e tudo mais. Não sou da área de história, não utilizo isso na minha área, muito assim, né? Mas eu gosto. Então eu acho que também tem isso, sabe? Porque quando você não tem rotina de estudo, gente, o simples fato de você começar a criar uma rotina de estudo já te ajuda. Você pegar qualquer assunto que seja, que mesmo que não vai te ser tão útil, mas que tá te prendendo a atenção, tá fazendo você ler, refletir e tudo mais, isso já te ajuda, né? Pra entrar nessa rotina, pra depois você começar a estudar as coisas que você realmente precisa, que faz parte desse objetivo, tá? Então essa primeira dica, tenha em mente o que você quer e por que você quer. E aí a segunda coisa, né, gente, a gente tem uma coisa que na psicologia, né, a gente vai chamar de memória de curto e de longo prazo, né? Então, a memória de curto prazo é aquela que, assim, a gente pega a informação aqui agora, mas depois a gente esquece, né? É como se tivessem sinapses na sua mente, tem várias linhazinhas funcionando, e tem linhas que elas vão meio que se apagando, sabe? Imagina que tem uma cor muito forte, mas conforme o tempo vai passando, que nem lavar uma roupa, sabe? Que vai desbotando e vai perdendo um pouco da intensidade dessa cor. Isso é a nossa memória de curto prazo. Mas quando a gente volta a rever... Já teve essa sensação de estudar alguma coisa de novo? Que você já estudou há muito tempo atrás, mas você não lembrava muito. E o fato de você estar estudando de novo parece que tá mais fixo na sua mente. É porque aquilo tava na memória de curto prazo, né? E aí vai ficando... vai voltando a intensidade das coisas, né? Então, assim, a ideia é que tudo que a gente tá aprendendo que é importante, que isso vá pra memória de longo prazo. O que é essa memória de longo prazo? É uma coisa mais fixa que você tem na mente, que você vai lembrar por muito mais tempo. E óbvio, gente, não dá pra decorar tudo, né? A maior parte de nós não vai conseguir decorar um livro inteiro e tudo o que tem ali. Mas o fato é que, se a gente tem uma rotina de estudo bem consistente, com boas estratégias, o fato da gente bater o olho, a gente já relembra muita coisa, né? Então, o que eu faço pra ir pra essa memória de longo prazo? Gente, primeira coisa, repetição. Eu tenho que ficar repetindo, né? Eu tenho que estar sempre em contato com aquele material. Não adianta eu estudar uma coisa em janeiro e chegar em novembro e eu não ter nem revisto nada. Tipo, eu não vou lembrar muito, né? Então, repete
o mesmo assunto de estudo, talvez de uma forma diferente, faz lista de exercício, faz leitura e uma releitura reflexiva, sabe? De você mesmo parar e tentar pensar, nossa, mas o que eu entendi disso? O que eu achei, né? O que eu compreendi? De assistir filme e série que aborda isso, de falar sobre esse assunto pra alguém. Então, o fato, quando você tá falando com alguém, né, você tá articulando, às vezes é difícil, porque você tá tentando colocar nas suas palavras, né, tentar explicar às vezes uma coisa que você nem entendeu muito bem, mas é esse exercício constante que vai fazer você aprender melhor, né? Inclusive tem uma coisa, ele vai falar do estudo passivo e do estudo ativo. Gente, você ficar parado ouvindo alguém falar é um estudo completamente passivo. Isso é o tipo de coisa que, além de, né, ficar muito tempo ouvindo, é chato, às vezes é entediante, sua mente não consegue focar tanto. Então, assim, tem que ouvir? Tem, até porque a gente precisa entender o assunto. Mas depois a gente tem que partir para outra. A gente tem que fazer exercício, tem que refletir, tem que escrever. Por exemplo, inglês, né? É uma coisa que eu venho estudando muito. Volta e meia, eu ponho alguma coisa em inglês e fico aqui ouvindo. Tô entendendo tudo? Não tô, mas eu preciso dessa prática, eu preciso dessa repetição, entendeu? Um terceiro ponto, gente, tem que ter um ambiente propício para você estudar. E quando eu falo desse ambiente, né, a primeira coisa, o lugar que você tá, né? Então, assim, gente, não é impossível, mas é muito difícil querer estudar num local que é muito barulhento, a menos que você já tá acostumado com barulho, então meio que vira ali um zumbido de fundo que você consegue ignorar, muitas vezes não rola. Então, se você tem esse espaço na sua casa, legal, mas às vezes a pessoa não tem. Então, o que você pode fazer? Gente, vai pra uma biblioteca pública, vai pra um local assim, sabe, tipo um cowork de um shopping, qualquer coisa assim, que te proporcione isso, sabe? Esse tempo de concentração pra você poder focar sem grandes interrupções. E óbvio, né? Essa questão de você ter o dia, de você ter o horário pra você poder fazer isso, de tentar colocar isso na sua rotina e colocar micrometas, sabe? Tipo, essa semana eu só vou ter 2 horas pra eu poder estudar. Vai ser tipo 30 minutos de segunda a quinta. Suponhamos, tá? Então vai lá, né? Coloca essa meta, 30 minutinhos ali por dia de segunda a quinta. Vai lá, estuda e lê e vê vídeo, não sei o que lá. Até pra você não se perder, gente, porque se você não tem uma rotina fixa, você não tem um dia fixo, um horário fixo, o negócio desanda, gente. E é aquela coisa também que a gente fala, né, da nossa constância. É preferível que você estude um pouquinho por dia do que pegar um dia e ficar 7 horas seguidas estudando, que aí seu cérebro e seu corpo vai cansar mais rápido, tá? A quarta dica, gente, se cerca de pessoas que estão estudando. E de preferência mais do que você. Por quê? Se você só se cerca de pessoas... Isso tudo pra tudo na vida, né? Mas assim, imagina, você quer ter uma rotina de estudo, você quer estudar por qualquer motivo que seja, e você se cerca de pessoas que não estudam, não gostam, ou sei lá, por qualquer coisa que seja. Se você só tem esse tipo de amizade ao seu redor, gente, o pouquinho que você fizer, você vai achar que é muito. E tanto é que eu tenho um hábito de, além de estar na companhia de pessoas que estudam muito, de preferência, de pessoas que estudam mais do que eu, sabe? Até pra me motivar e pra eu tomar, às vezes, vergonha na cara. Porque às vezes eu acho que eu estudo muito, e aí, às vezes, a gente tem que pensar, gente, sempre tem alguém melhor que a gente. Sempre tem alguém que faz mais que a gente. E eu não tô dizendo que você tem que ultrapassar seus limites, mas eu tô dizendo que você aprende muito com quem faz muito, com quem é muito capaz, sabe? Então, assim, eu não me intimido por pessoas que são mais inteligentes do que eu. Pelo contrário, eu as admiro e quero perto de mim pra eu me espelhar. Então, andem com pessoas que estudem. E se você não tem esse tipo de pessoa perto de você, gente, tem um monte de comunidade online, que você entra e a galera fica estudando com a câmera ali ligada e microfone fechado. Aí você fala, nossa, mas pra que isso? Gente, isso motiva. Você tá vendo um monte de gente estudando, aí você pensa em parar e você fala, não. Tá geral aqui estudando, eu vou continuar, né? E aí a última dica, né, gente? Pratica o que você tá estudando. Pratica, né? Às vezes você fica aqui estudando e fica inseguro, que não sei o quê. Gente, vai fazer simulado e vai fazer prova. Ah, mas eu não tô pronto pra fazer o Enem. Não interessa, vá fazer o Enem. Ah, mas eu não tô pronto pra fazer o concurso. Não interessa, vá fazer. Né, paga lá a inscrição, faça, e mesmo que o resultado não seja o que você espere, mas gente, se você ficar só estudando e não botar isso em prática, o negócio não vai, sabe? Então você precisa sentir, você precisa fazer, então vai com tudo, mesmo que não estudou ainda o suficiente, faça, teste, reflita, veja o que errou, veja onde você tá inseguro, veja onde precisa melhorar, e assim a gente vai indo, tentativa e erro, tá bom? Bom, gente, essas foram as minhas dicas, espero que vocês tenham gostado, um beijo e até o próximo vídeo.